Amém. Fico tranquila que, como ouvi uma vez, né, é mais importante do que quem fala é o Espírito Santo dar compreensão para quem ouve, né? O Espírito Santo faz chegar a mensagem do jeito que ele planeja no coração de cada um. Glórias a Deus por isso. Isso nos tranquiliza bastante, né? Somos vasos falhos, mas o Espírito Santo é perfeito. Eu queria dar continuidade na palavra do dia de manhã, que achei muito, assim, pertinente, a respeito de que nós fomos chamados para uma missão, né? E a gente deve cumprir essa missão até o último fôlego de vida. E até enquanto ele falava, eu me lembrei que, meio que recentemente, eu li o livro do Billy Graham, né? A Caminho de Casa, que é um título que fala assim, Fé, Vida e Como Terminar Bem. Billy Graham foi um evangelista, né? Ele escreveu esse livro aos 93 anos, foi o 29º livro dele, né? Então, ele fala a respeito de envelhecer com dignidade, com sabedoria, e conforme a Bíblia promete, mesmo ainda enquanto for velho, dará muitos frutos, se permanecer na videira, se andar nos caminhos, né? Então, muito interessante, 93 anos, e ele escreveu um livro que me edificou muito, né? Me trouxe muito conhecimento de ordem prática e muita tranquilidade também para cada fase que a gente for experimentar na vida. Mas, além disso, além de até o último fôlego de vida, a gente cumprir a nossa missão, ardeu no meu coração a importância que nós temos também de preparar a geração que vem atrás da gente. E por isso eu queria falar com vocês a respeito de uma boa prática. Deixa eu compartilhar com vocês. Janela. Então, eu queria compartilhar a respeito disso, do culto familiar. Na minha casa, a gente chamava de cultinho doméstico, né? Deus nos exortou muitos anos atrás a sentarmos em família e juntos estudar a palavra, orar, cantar, meditar, compartilhar experiências e por aí vai, né? Então, no começo foi muito difícil, como toda a curva de aprendizado é difícil, né? A gente sabe que não é tão simples assim. E aí tinha conflito de horário com as meninas, uma podia, outra não podia, apesar de elas serem jovens ainda, jovenzinhas ainda, né? Mas era um sufoco para a gente se reunir e fazer disso um hábito que se tornasse automático e espontâneo. O Jaime pegou e decidiu, falou, bom, tentou de N maneiras, não deu certo, ele estipulou o horário, então o nosso cultinho doméstico era 6 horas da manhã. Como funcionava? Ele fazia uma caneca de Nescau e levava para as meninas, despertava as meninas, e ali a gente sentava, fazia leitura bíblica, né? Orava juntos, compartilhava alguma coisa. Mas, baseado no quê? Aí eu lembrei de algumas passagens bíblicas de que isso é uma ordem imperativa de Deus e é muito relevante. É uma das maneiras de preparar a nossa geração e mais, preparar os nossos filhos para viver nessa vida, né? E viver conforme a imagem e semelhança de Jesus. Então, vamos lá. O famoso Provérbios 22:3. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Notem que é no caminho, não é assim, aponta o caminho, ó, vai por esse caminho que você chega no destino. Não, vai junto, é durante, é simultâneo, né? No caminho, durante, junto, né? Outra passagem, estas palavras, Moisés, né, ensinando o povo, estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiverem andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, né? Aí, alguém já ouviu alguma frase assim? Eu mesma já falei essa frase, tá, gente? Eu confesso aqui. Ah, já criei meus filhos, tá bem, tô bem agora, eu vou mimar meus netos. Eu mesma falei isso, várias vezes, inclusive. Aí, uma outra passagem que diz que não é bem assim que funciona, né? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram,
Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-na a seus filhos e aos seus netos. Sim, somos responsáveis pelas gerações que virão por aí. Temos também que se assegurar, né, de colocar os nossos netos nos caminhos do Senhor, e os bisnetos e os tataranetos, o que Deus nos permitir. E nessa fase de cultinho doméstico, nós ficamos muito tempo fazendo cultinho doméstico. Vale o esforço? Eu asseguro que sim. Como eu posso... Aí eu pensei, como é que eu posso divulgar o resultado disso tudo? Eu liguei para minhas filhas hoje de manhã, falei, olha, me falem o que isso resultou na vida de vocês, né? Antes disso, antes de passar para a declaração das minhas filhas, esse versículo aqui me marcou muito, né? E tem a ver com a declaração das minhas filhas. Por isso eu o coloquei aqui. E tem a ver com a leitura orante também, né? Para quem não sabe o que é a leitura orante, no final do vídeo vai ter uma explicação de como praticá-la e o material para fazer download. Não se preocupem com isso agora. Mas, no meu devocional, na minha leitura orante, esse versículo me intrigou muito, muito mesmo, né? Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. E eu fiquei pensando, mas por que 2 vezes eu ouvi? Será que foi erro de grafia da Bíblia? E eu fiquei perguntando para Deus. E lá na frente, em algum momento, eu senti a resposta brotando no meu interior, dentro de mim, né? A resposta foi o seguinte, a primeira vez a gente ouve com ouvidão natural. A segunda vez, o Espírito vivifica na gente em momento oportuno. Então, é importante conhecer a Bíblia de capa a capa, né? Eu lembro que um colega de trabalho me confrontou, ele não conhecia a Bíblia ainda, né? Ele falou, Elaine, você crê nesse livro? Eu falei, creio, até na capa. Até na capa eu creio, né? Mas é importante, por quê? Porque a palavra de Deus emana poder. Ela é fiel e ela cumpre o que ela escreveu ali, né? E à medida que a gente lê, ela transforma o nosso interior, cura, transforma, molda. Se você tiver um coração ensinável, você certamente, ao ler a Bíblia, né, vai se tornar imagem e semelhança do Senhor, né? E a declaração das minhas filhas, para finalizar. A Bárbara, né, despertou para o devocional individual, a partir daí ela começou a ter, além do nosso cultinho doméstico, despertou para o devocional individual, ainda jovenzinha. Ela lembra muito, segundo ela, né, interpretação de sonhos, né, ela sonhava muito e a gente discernia os sonhos juntos. E ela lembra também que nós orávamos juntos quando alguém tinha um evento importante no dia e estava nervoso. Então, assim, as demandas do dia, a gente juntos endereçava ali para o Senhor. Isso é alguns exemplos, tá? A conversa se estendeu, mas não dá para colocar tudo aqui. Coloquei alguns tópicos. Declaração da Bia. Ela mexeu muito comigo o que ela falou de manhã, né? A certeza e uma segurança de uma família presente. Ela sabia que Deus estava naquela família. E ela sabia que nós queríamos ensiná-la a se tornar uma pessoa segura em Cristo Jesus, né? Então, ela falou muito de manhã. Até agora, impactou as palavras dela, né? Coragem para escapar das tentações que levavam a pecar. Ela até contou alguns episódios, né? Eu falei, é mesmo? Mas não vou compartilhar aqui. Alguns episódios interessantes. E Deus a fazia lembrar daquilo que ela tinha ouvido durante o nosso cultinho doméstico. Então, moldou a vida delas, né? E o que ela falou, o Espírito Santo nos lembra daquilo que aprendemos, ouvimos e vimos. Então, o cultinho familiar, ele é importante, ele é necessário, ele é mandatório, e ele faz toda a diferença na vida das crianças, da geração que vai vir depois da gente. Recomendo fortemente. E para isso se tornar um hábito, os estudos apontam que precisa de 21 dias praticando isso, né? Precisa ter diligência, dedicação e consistência. Aí vira um hábito. E, de fato, virou um hábito, enquanto elas estavam debaixo do nosso teto, nós tínhamos o cultinho doméstico. E um episódio agora, só para descontrair. Quando já me viajava, eu fazia o Nescau.
E aí era uma reclamação só. Ah, mas não está igual ao do pai, né? A temperatura não está igual, a cor não está igual, o açúcar não está igual. Eu tive que fazer um curso de como fazer uma xícara de Nescau para levar para elas no cultivo doméstico, para ficar mais ou menos parecida com o Nescau do pai. Elas comentaram isso hoje pela manhã também, né? Achei interessante. É isso, volto a palavra para o Carlos. E obrigada aí pela oportunidade de compartilhar.